reflexão com Padre Martinho Lenz. O Brasil necessita de uma mudança radical. Necessitamos de uma mudança radical, de uma nova Constituição e de um novo modelo de Estado, diz Roberto Romano, um filósofo de São Paulo, em notícia publicada no jornal Universidade de Campinas, no dia 13 de abril desse ano. Para o filósofo Roberto Romano, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a atual crise institucional e política pela qual passamos, que ele classifica de descontrole institucional, é uma tragédia que vinha sendo anunciada há muito tempo. O presidente não pode ser questionado por ter o privilégio do cargo, mas o ministério inteiro está se liquefazendo, não tem ministério. Os principais nomes dos ministérios que temos aí estão implicadíssimos, o que significa a reiteração absoluta da falta de legitimidade e ética. Não escapa a ninguém, diz o filósofo Roberto Romano. É uma radiografia impiedosa da classe política brasileira. Ele e mais outros 4 professores da Unicamp, em entrevista ao Jornal da Universidade, avaliam as consequências da divulgação da lista, chamada lista de Fachin, o ministro Supremo, que traz dezenas de políticos, entre eles ministros, senadores, deputados e governadores, que agora são investigados a partir das delações de executivos da Odebrecht. Consequências que isso traz para o atual cenário brasileiro, o cenário político, que agora está colocado em xeque. O país está em situação de quase ilegalidade, dizem esses professores, de muito pouco exercício legítimo do poder, tanto no executivo como no legislativo e também no judiciário. Vivemos um estado de anomia. Quando não há normas vigentes, não se sabe as normas e os padrões éticos que devem ser seguidos, analisa o professor Romano. O filósofo também chamou atenção para a atração pelos holofotes de figuras do judiciário, que desde o processo de impeachment contra o ex-presidente Dilma Rousseff frequentaram a mídia muito mais do que os artistas. Ele também criticou o cinismo com que as denúncias foram recebidas por alguns políticos, entre eles, por exemplo, o deputado federal Paulinho da Força, SD São Paulo, que afirmou que aqueles que não apareciam na lista dos investigados estariam sem prestígio, e também de setores da mídia mais preocupados com as reformas. É o anúncio do fim dos tempos do Apocalipse, diz o professor Roberto Romano. Necessitamos de uma mudança radical, de uma nova Constituição, de um novo modelo de Estado, apela esse professor. Não escapa a ninguém, finaliza Romano. Também critica excesso do judiciário, a chamada judicialização da política no Brasil e a politização da justiça. Pense nisso. Enquanto nos damos conta que essa corrupção denunciada pelo professor Roberto Romano, da Unicamp, está presente também em muitas das nossas ações cotidianas, nessas pequenas corrupções, e que a reforma deve começar na vida de cada um de nós.